Devemos ter mais cuidado, fiquemos todos atentos aos abusos violentos que crianças têm passado. Se você ficar calado sabendo de alguma ação, talvez a jurisdição por conivência o indicie, diz que sem denuncie um caso de exploração. Estrofe de aclamação de Cláudia Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado. Diga não à violência contra seres inocentes, indefesas e indigentes, que por atos de indecência têm ferido a inocência, a sua alma e coração. Clamam por sua atenção para que se pronuncie. Diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote do poeta Kleber Duarte e glosa Vivaldo Araújo para o grupo Desafios Poéticos, neste dia de combate ao abuso e exploração de criança e adolescente. Seja um adulto ou criança, homem, mulher, não importa. Não olhe de cara torta, procure ter segurança. Havendo a desconfiança em qualquer situação, faça uma avaliação. Conforme o que se avalie, diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote Kleber Duarte, glosa João Fontinelli para Desafios Poéticos. A criança que é abusada, por mais que guarde segredo, nos olhos traduz o medo, vive triste, amargurada, não consegue falar nada, é grande a sua aflição. Precisa de proteção, por favor não silencie, diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote Kleber Duarte, glosa Adeilza Pereira, grupo Desafios Poéticos. Não deixe para amanhã, seja um defensor da paz. Às vezes você não faz, termina sendo vilã. Sendo pai, mãe ou irmã, se errou, vai para a prisão. Qualquer tipo de agressão, jamais você renuncie. Diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote Kleber Duarte. Estrofe de declamação Valderi Gilaótica para o grupo Desafios Poéticos. Uma indefesa criança que deveria ser amada pode estar sendo abusada. Já perdeu sua esperança e também a confiança. Precisa ter proteção dos grandes desta nação. Um crime não financie. Diz que sim e denuncie um caso de exploração. A glosa da poetisa Teresa Machado e o mote é do poeta Kleber Duarte para o grupo Desafios Poéticos. A exploração sexual de criança e adolescente é ocorrência indecente que agride nossa moral. Trabalho escravo, outro mal que causa indignação. Se você for bom cristão, estas coisas deprecie. Diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote do poeta Kleber Duarte, glosa da poetisa Zefinha Santos, para o grupo Desafios Poéticos. Através do Disque 100, nós fazemos nossa parte, denunciamos, destarte toda exploração de alguém. Se for criança também tem que ter mais atenção, pois qualquer violação exige que pronuncie, Disque 100 denuncie um caso de exploração. Mote do poeta Kleber Duarte, glosa Marcondes Santos para o grupo Desafios Poéticos. Obrigado. É preciso combater a tremenda crueldade, convocar a sociedade para ajudar a defender e a criança não sofrer nas garras desse leão. Fique atento, cidadão, no homem ruim não confie, diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote Kleber Duarte, glosa Deusinha Poetisa para o grupo Desafios Poéticos. Um mal que precisa ser todo tempo combatido, pois os abusos têm sido uma forma de prazer que um abusador quer ter durante uma relação. Faça uma reclamação, uma mensagem a envie, diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote de Kleber Duarte, glosa de José Dantas, para o grupo Desafios Poéticos.
Crianças são estupradas no Brasil todos os dias. Em casas, nas moradias, elas são violentadas. As pessoas acusadas, tios, pais, até irmão. A malha de proteção, se você sabe, anuncie. Disque 100 denuncie um caso de exploração. Morte do poeta Cléber Duarte, Glória Gilmar de Souza, Amazonas, Manaus. O mais terrível dilema que destrói uma esperança. Se souber que tem criança enfrentando esse problema, tenha coragem, não tema, procure uma solução. Cumpra sua obrigação e na justiça confie. Disque 100 e denuncie um caso de exploração. Mote Cléber Duarte, glosa Luiz Gonzaga Maia para Desafios Poéticos. Jamais seja conivente, crime é para elucidar. Ninguém permita abusar criança e adolescente. Ato sujo e indecente precisa ter punição. Faça a sua intervenção e jamais negligencie. Disque 100 e denuncie um caso de exploração. Mote Cléber Duarte, glosa Francisco Rufino, Açu, Rio Grande do Norte, para os Desafios Poéticos. Criança é para ser tratada com respeito e com decência, devido à sua inocência, precisa de atenção dobrada. Quem vê alguma abusada precisando de proteção, faça aquela ligação e a sua denúncia envie. Disque 100 denuncie um caso de exploração. Glosa de Geus Bier, no mote de Cléber Duarte, para o grupo Desafios Poéticos. No mote do poeta Cléber Duarte, eu disse: na pureza da criança, no brilho do seu olhar, no seu modo de abraçar, ela busca a segurança. Se alguém quebra a confiança, vai ferir sua emoção, também fere o coração. Por amor, não silencie. Disque 100 denuncie um caso de exploração. Poeta Edinaldo Souza, para o grupo Desafios Poéticos. Muitas vezes, conivência da família sem respeito, sem exercer seu direito, sem amor, sem paciência. Uma brutal violência faz grande a desunião. Dessa nasce a perdição, sendo assim, não silencie, disque 100 denuncie um caso de exploração. Mote Cléber Duarte, estrofe de Nena Gonçalves para o grupo Desafios Poéticos. Não cale perante a afronta que faz esse marginal, por sexo sendo imoral, denuncie quem isso apronta. Os casos que a mídia aponta que estão na televisão, quem faz se torna vilão e esse crime sentencie. Disque 100 e denuncie um caso de exploração. Glosa de Alberto Santos, mote Cléber Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Se acaso desconfiar de abuso sexual ou de exploração brutal, já pode denunciar. Adolescentes pagar regime de escravidão é vergonha pra nação, não aceite nem se alie. Disque 100 e denuncie um caso de exploração. Glosa de Genésio Nunes, mote de Cléber Duarte, grupo Desafios Poéticos. Poetisa Mônica Freitas, no mote de Cléber Duarte, disse: se um dia você olhar do seu lado e perceber uma criança sofrer por um adulto abusar, sua inocência burlar, observe com atenção e prepare o coração, não hesite, não confie. Disque 100, denuncie um caso de exploração. Declamado por Cléber Duarte para o grupo Desafios Poéticos.
comportamento confuso, em aflição e agonia, os jovens sem alegria sofrem as dores do abuso, vivem num mundo recluso, em busca de proteção, da lei e do cidadão, de alguém que se pronuncie, diz que sim e denuncie um caso de exploração. Mote do poeta Cléber Duarte, glosa da poetisa Núbia Frutuoso, para o grupo Desafios Poéticos.